Então, quanto mais pessoas bem servidas tiverem nesse mundo, melhor vai ser o meu mundo. E o que mais me doeu foi perder a fé. Você decifrou muito o nosso podcast agora há pouco, tá? Não tem como deixar de falar. Quanto tem de valor a vida? Deus não quer que a gente viva numa situação medíocre, sofrida. Seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, né? Tem que obedecer e tem que respeitar. Eu faço o meu melhor, eu entrego o meu melhor. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso podcast O Plano Mestre, onde Deus é o gestor do seu negócio. Hoje nós temos uma visita muito especial, a Luciana Primo. Ela vai falar um pouco de vida, de carreira, do que é ser mãe e principalmente daquilo tudo que compete à história dela. Uma conversa sobre fé, dores, continuidade e o que sustenta alguém quando tudo parece pesado demais. Lu, é um prazer receber você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gosto de começar com uma pergunta muito fácil, que a gente consegue responder de prontidão, mas eu quero que você responda sem rótulo, sem marcas, enfim. Quem é a Luciana? A Luciana é uma mulher cristã de muita fé, de muito amor em Deus. Mãe de 3 filhos maravilhosos, graças a Deus. Empresária. Sou um pouco atleta. Um pouco dona de casa. E eu acho que tem muito de mim em ser o que eu vou construindo no dia a dia. A cada dia eu descubro quem eu sou. Cada dia eu descubro uma nova Luciana e eu me construo, eu me reconstruo. Acho que tem muito a ver com isso. Luciana, em qual desses papéis hoje exige mais atenção sua? Entre mãe, esposa, empresária, uma quase atleta que você disse, né? Qual deles aí que você entende que precisa de mais atenção? Deixa eu pensar, eu acho que tem muito a ver com empresa. Como mãe, graças a Deus, meus filhos já estão, a mais nova está com 21 anos. Então, hoje a gente fala que desliza em uma estrada que foi construída, graças a Deus. Como cristã, eu me sinto sempre que eu tinha que fazer mais. É uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim, parece que estou sempre devendo. E como empresária, como atleta é um pouco de... Já fiz 2 maratonas, então dá para dizer que eu sou atleta. Mas de vez em quando eu vou, de vez em quando eu não vou. Esses dias eu faltei 10 dias no treino, mas estou aí sempre treinando. E dona de casa também, eu acredito que mulheres empresárias vão entender. É muito difícil uma pessoa que trabalha numa empresa com bastante ímpeto, ter tempo ou energia ou gosto para fazer uma comidinha, que é uma coisa que eu acho maravilhoso, que também é da mulher. Então, isso é uma coisa que já está bem resolvido comigo e a minha família nesse aspecto. Então, eu acho que dentro da empresária aí é uma coisa que é novo todos os dias. Certo. Servir é uma das características que você compõe na tua vida. E não tem como não lembrar de Jesus Cristo como a pessoa que mais serviu na face da terra. Servir também é cozinhar, né? Sim. E entre outras Sim. coisas, como você acabou Sim. de falar. Mas de onde que vem toda essa tua vontade de servir? Eu acho que quando eu vou pegar de exemplo um prato de comida, Ok. tá? E isso na vida no geral. Quando eu sirvo esse prato de comida, ele tem um histórico por trás. Tem uma construção de algo por trás. Então, não é simplesmente um prato de comida. Ali tem afeto, ali tem cuidado, ali tem amor, ali tem um desejo muito grande de que a pessoa seja alimentada, que aquilo faça bem para ela. Porque como que a gente vai ficar sem a comida? Então, acho que tem muito isso, de fazer bem para o outro, entendendo que se o outro estiver bem, automaticamente eu também vou estar. Então, quanto mais pessoas bem servidas tiverem nesse mundo, melhor vai ser o meu mundo. E
traz um pouco de saciedade a relação da comida, mas também se você ajuda, se você serve, seja na tua empresa, seja for, traz o alento, o conforto para ele. Sim. É próprio, você diz? Sim, porque ninguém vai comer sozinho. Usando ainda o exemplo do prato de comida. Eu não vou servir um prato de comida e ficar olhando a pessoa comer. Geralmente a gente está junto, né? Então acho que é bem isso que você falou. É junto. Eu estou servindo, mas eu estou também aproveitando daquilo que eu estou servindo. Né? É muito difícil existir uma situação, Deus me livre e guarde, talvez uma mãe, um pai chegue nesse ponto de dar para o filho ficar sem comer, mas é uma situação muito esporádica. Quando eu sirvo, eu também estou comendo. Dá para relaxar em um assunto aqui e falar assim, eu fiz uma comida e não ficou boa e mesmo assim todo mundo se divertiu? Com certeza, com certeza, com certeza. Agora, é muito bom, por exemplo, tem uma coisa que... Como eu cozinho muito pouco, você me fez lembrar de uma situação. Como eu cozinho muito pouco, sempre que eu cozinho é um evento. Para os meus filhos ou para quem está junto. Inclusive, eu tinha que fazer mais, porque assim, seja lá o que for. Eu acho que tem muito de amor na comida. Luciana, a felicidade, dizem, né? Que ela só faz sentido quando ela é compartilhada, né? O que acontece dentro de você quando você percebe que aquilo que você fez trouxe a felicidade para aquela pessoa, ou fez aquela pessoa um pouco mais feliz? O que causa dentro da Luciana? Isso já foi até assunto de terapia. Porque isso me traz uma realização pessoal que transcende. Fazer algo pelo outro é muito bom para mim. É como se fosse quase uma missão. Sim. Que eu não sei explicar direito, mas a sensação que dá em mim, ela é muito boa. Eu acho que ela... Caramba, eu não consigo explicar. Mas é uma coisa que realmente me faz muito bem. Fazer pelo outro. Eu amo fazer pelo outro. E fazer pelo outro é buscar também o reino de Deus, né? Ainda há pouco nós citamos um pouquinho sobre isso, né? Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, quando a gente busca o reino de Deus, ajudar alguém, estamos construindo o reino, né? Sim, com certeza. Quando você fala que a gente não consegue explicar o sentimento que causa dentro de você servindo, não tem como pensar que isso não deixa de ser sobrenatural. Porque algo que a gente não consiga exprimir de sentimento, de fala... E eu sou boa para explicar as coisas no geral. Assim, eu consigo dar letras e voz aos meus sentimentos. Eu amo escrever. Mas realmente faz muito sentido isso que você está falando. Quando eu não consigo explicar e é algo tão forte e eu não consigo colocar em palavra, tem a ver realmente com o sobrenatural. Eu não tinha pensado nisso, inclusive. É porque eu fico pensando nas experiências com o Espírito Santo. Você vai fazer um transbordo das palavras para uma pessoa que não entendeu isso ainda, você não consegue atingir o ápice da minha sensação sobre isso. Sim. Acho que esse teu papel de servir deve te causar isso já de forma natural dentro da tua experiência com Deus. Sim. Eu não penso que eu estou fazendo isso. Eu não penso, nossa, eu estou fazendo isso. É algo, tanto é que a questão da terapia era cuidado, tenha limites, porque era quase uma tendência de buscar situações. E às vezes há tudo na vida é um paralelo ali, eu acho. São duas vias que andam no paralelo. Então, eu poderia estar, de repente, puxando algumas situações desnecessárias, difícil assim, né? Entender quando não é saudável. Nem para mim e nem para a pessoa. Porque às vezes o que acontece voltando a falar do que a gente falou do propósito, às vezes é um propósito de Deus na vida daquela pessoa, aquele momento, ela passar por um deserto, por exemplo, e você vai lá e resolve aquilo. Não é hora. Não é hora. Né? Então, é uma situação assim que isso que foi pauta de terapia. Cuidado com essa questão de fazer em um momento que não pode ser feito. Ou cuidado com quem se aproxima para ser feito e não é o ideal, não é saudável para você. Olha, interessante. Me fez lembrar uma história também. Esses dias atrás, eu conversando com um empresário,
E ele falou exatamente como você, mas ele narrou a história. Ele foi lá e contratou 2 pessoas, que eram um casal, e trouxe de um outro ambiente. O salário era muito melhor, só que ele se decepcionou com essas pessoas. E muito. Foi muito traumático para ele, não apenas emocionalmente, mas também dentro da própria empresa, coisas absurdas. E aí ele começou a se questionar. Ele me narrando, né? No chuveiro, chorando. Ele também tem uma sensibilidade cristã muito grande. E ele falava assim, Deus, por que não é possível? Olha o que eu fiz por aquele casal. Olha isso, olha aquilo. Ele falou que no outro dia ele acordou e teve um insight. Deus falando assim para ele, você que tirou eles do caminho que eles tinham para trilhar. Ó, fecha com o que eu acabei de falar. Então Perfeito. tem que ter muito cuidado. No geral, né? Na vida, no geral, é a prudência, a sabedoria, a prudência, no geral, tem que ter esse cuidado aí. Então não é só porque é amor, porque é bondade, que você pode, não, calma, vamos com calma. E sempre, né? Isso é uma coisa que a gente já faz todo dia, pedir direcionamento. Pedir né? a Deus, né? Direciona, organiza, me coloca no lugar certo. E eu acredito também que a essência da pessoa, ela mantém. Não importa o que acontece, igual você comentou desse entrevistado, amigo seu, ele não vai deixar de ser bom ou de fazer coisas boas por causa disso que aconteceu. Né? Faz parte. E em algum momento a gente vai passar por isso ou fazer isso para alguém. Que Deus nos livre, que daí é pior ainda, né? Pior. O peso, o choro no chuveiro é mais dolorido. Sim, quando você passa por alguma situação que você acaba fazendo, né? Decepcionando de alguma forma a pessoa. Ô Lu, eu vou entrar numa relação aqui que eu posso chamar de um caminho sem controle empresarial. Tá. Até agora há pouco, nos bastidores, você falou assim, olha, eu não sou muito de preparar, meu personal perguntou, e daí você já estudou o podcast? Eu falei, não vou para nada. Então, assim, você é uma pessoa, né, dentro do teu negócio que você alcançou resultados consideráveis, positivos, independente de toda a garra. Mas não planejar, não criar metas, metrificar, e chegar onde chegou, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, que eu não me imagino dessa forma. Em primeiríssimo lugar, em absoluto, Deus. Em absoluto. Porque eu sou esforçada. Eu amo trabalhar, eu não tenho preguiça, eu trabalho de noite, tá tudo bem. Só que vamos pegar agora, a gente usou prato de comida, vamos pegar a corrida, que é uma coisa que eu amo, que eu acho que ela é muito parecida com a vida. Se eu pegar uma quadra e eu correr 42 quilômetros em volta dessa quadra, eu vou ter corrido 42 quilômetros, certo? Eu sou esforçada. Só que sem direcionamento nenhum. Então, eu acredito que Deus foi a minha direção, a minha rota. Não é a minha ligação com Ele foi essa rota. Eu me esforcei? Sim. Eu tive muita coragem? Sim. Só que eu também tenho uma ligação, de novo, que eu não consigo explicar, eu vou tentar, muito forte, que assim, é um sentimento. É como se uma energia me levasse, em vez de ficar rodando em volta da quadra, falar, o final é lá. E aí, nesse final, nessa trajetória aí da corrida da vida, você perde pessoas. Na corrida, acontece muito isso. A primeira maratona que a gente fez, nós somos num grupo de corrida. Uma pessoa machucou durante a corrida. Pegou meu joelho, se eu não estou enganada. Na primeira foi joelho. E eu falei, gente, pode ir. Eu vou terminar, mas podem ir, não precisa ficar me esperando. Então, nessa corrida da vida, acontece muitas coisas. Só que lá na frente, eu penso que lá na frente está Deus, está Jesus Cristo, está o Espírito Santo. E a minha rota é lá. Então, se ficou gente para trás, ou se tem gente que eu queria que ficasse do meu lado e foi para frente, qual que é a rota? Qual que é o final? Aonde é que eu quero chegar? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, Júnior. Com a minha fé e o meu direcionamento, que eu digo que tem muito a ver com a espiritualidade. Porque o esforço por si, dentro do que eu vivo, tá? O esforço por si não é suficiente. Ô Lu, conta um pouquinho pra gente também do seu encontro com Deus. Sempre você foi de igreja, sempre você participou das coisas da igreja. Mas, linda pergunta. Mas como é que foi o seu encontro aí com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, né? E o que isso mudou também em você? Tá, quando minha mãe estava gestante de mim, ela entrou na igreja que a gente faz parte até hoje. Sim.
Eu tenho um monte de irmã, o Júnior sabe, nós somos 6 meninas. Nossa. E desde que eu fui gerada dentro do que a gente vive hoje, tá? Eu tive um direcionamento, um lugar para ir, que eu chamo de templo, né? O templo físico, não o templo na morada do Espírito Santo, que somos nós, desde que eu me conheço por gente. O meu pai não deixava, e acho que a gente também não faltaria, não lembro, mas era um evento, era uma delícia ir para a igreja nos cultos de jovens. Meu pai, por exemplo, tem até hoje reunião para os jovens da minha igreja. Era em Cascavel, a gente morava em Foz, era em Cascavel. Meu pai colocava as 6 dentro do carro, naquela época podia, e levava para lá, levava para cá. Então, meu pai e a minha mãe sempre tiveram, enquanto a gente era pequena, esse direcionamento de estar dentro da igreja, o que eu acredito que é extremamente importante. É muito importante. Uma vez, eu ouvi um irmão na minha igreja falando uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que às vezes a gente vai na igreja, e isso acontece muito ao longo da nossa vida, e aquilo não faz nenhum sentido. Eu já passei por situações em que eu perdi dinheiro, que eu perdi casamento, que eu perdi um monte de coisa, e o que mais me doeu foi perder a fé. Porque eu falei, não vou mais na igreja, porque não faz sentido isso que está acontecendo. E hoje é muito forte para mim, porque eu ouvi isso e foi muito legal. É um sábio, eu não sei se aconteceu realmente ou se é uma parábola que fala, né? Um sábio pediu pro... como que ele... A pessoa que ele estava ensinando, um jovem. Certo. Não lembro agora como que era o nome dele. Um jovem aprendiz. Seu aprendiz. Vamos chamar de aprendiz. Ele estava com um cesto de vime e pediu para ele descer, ele estava em cima da montanha. Desce lá no rio e pega água. O que aconteceu com a água? Durante todo o percurso, a água foi caindo de gotinha em gotinha, chegou lá, não tinha nada. E ele falou, não tem água aí? Não. Desce lá e pega a água. Ele falou, bom, estamos andando. Desceu, pegou a água, subiu, sem nada de água. E isso aconteceu durante 10 vezes. Até que ele falou, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Parece que tudo que eu estou fazendo não faz sentido, porque eu vou e volto e a história se repete. É a mesma coisa. Aí o que ensina, gente? O sábio. O sábio, mestre, falou assim, como estava seu cesto quando você começou? Estava sujo. E agora, como é que ele está? Está limpo. Então, Uau. às vezes, você vai e não entende, ou não faz sentido, mas continua indo. Continua indo. Independente de se aquilo está te tocando ou não, eu acredito muito forte nisso. Para mim, eu sempre falo que eu tenho muita veemência na hora de falar. Então, assim, o que eu falo, isso vale para mim. Se alguém se conectar e fizer sentido, que bom. Não significa que seja uma lei, tá? Certo. Mas para mim, dentro do que eu acredito, estar dentro de uma igreja Faz todo sentido. é o que me conecta com a espiritualidade. Desde pequena, isso nunca mudou. Com exceção dessa fase que eu falei, que aconteceu uma vez na vida que eu perdi a fé. Depois de perder muitas coisas, de passar por vários problemas e de falar, cara, não faz sentido isso, como assim? Numa sequência muito grande. Mas graças a Deus, eu acho que propósito. e graças a Deus também eu passei por isso. Que bom que eu passei por isso, porque dá para voltar, dá para refazer e dá para recomeçar. Dá para se reconstruir de novo, de novo, e de novo, de novo. Mesmo que você perca algo tão sagrado quanto a fé. Muito bonito. Esse tempo que a gente vive, né, de coisas tão rápidas, né? E a gente entender que dá tempo de voltar, Sim. né? E dentro dessa questão de voltá-lo, eu queria te perguntar, você teve medo em algum momento de não saber para onde você está indo? Não. Não, nunca teve. Não. Por causa dessa fé e desse direcionamento que é muito forte dentro de mim. Eu poderia estar num lugar que eu não queria estar e eu estive várias vezes. Mas o que eu tinha eu não quero estar aqui. Aqui não é o meu lugar. Mas medo de estar lá, não. Eu acho que no geral, assim, no geral da vida, eu sou muito corajosa. Eu vim aqui. Eu tô aqui, ó. Eu tô na frente de um microfone. Tô bem. Tá bem? Comecei nervosa, hein, gente? Pois é. Tô aqui. Olha, a garra não tem como não vir através de uma coragem, né? E muito importante você dizer isso como mulher, né? Existe todo esse ambiente que se constrói que a mulher é mais frágil,
pelo homem, não vamos nem discutir o porquê disso, e demonstrar isso, mesmo diante de tudo. Não ter medo, porque o medo, ele é algo difícil. Você tem que encarar ele. Acho que você comentou, né? Com medo tem que ter coragem e vou com medo mesmo. Exatamente, com medo, né? exatamente. É muito bacana isso. Você decifrou muito o nosso podcast agora há pouco, tá? Não tem como deixar de falar, porque a gente fala muito de mudança de rota, a gente fala muito do GPS da vida, e aqui quando nós assumimos o plano mestre, Deus sendo o gestor do seu negócio, eu acho que a gente pode acrescentar nesse episódio que Deus é o gestor da sua vida. Em absoluto. Concorda? Absolutamente, com certeza. E isso me dá muita segurança, muita tranquilidade. Teve um dia que eu falei, você é quase folgada. Quase folgada. Eu faço a minha parte da melhor forma possível, eu descanso. Eu entendo que na vida eu perco, né? A gente tem muita dificuldade de aceitar o que a gente perde. Muita dificuldade. Mas eu perdi coisa sagrada. Tem mais gente perdendo, ninguém aqui é alecrim dourado, todo mundo vai perder. O que a gente precisa é continuar, refazer a rota. Refazer o caminho, seguir em frente. Exatamente, né? Exatamente. A gente olha para a própria palavra de Deus também, Lu, e a gente vê que a palavra de Deus é a nossa vida, né? O profeta Jeremias, por exemplo, foi um profeta que reclamou muito, né? Reclamava de tudo. Mas Deus sempre fez com que ele pudesse olhar para as coisas boas também, que talvez ele não estava enxergando naquele momento, né? E às vezes agora, depois de que a gente vive um pouco mais, a gente percebe que tantas coisas que a gente não conseguia enxergar lá atrás, hoje a gente consegue enxergar, né? Com outro olhar. Sim. Com outro olhar. Sim. Perdi, mas por que eu perdi? Deus me ensinou tanto naquilo, né? E certamente isso aconteceu com você, né? Quantas coisas que você perdeu, mas hoje você consegue enxergar, interpretar de uma outra forma, né? Sem sombra de dúvida. E você comentou da questão da reclamação. Eu acho que isso é muito complicado. Você reclamar. Puxa, graças a Deus, a minha irmã saiu hoje do hospital, desenvolveu trombose depois de uma cirurgia no braço dela. A gente estava preocupadíssimo de dar uma embolia pulmonar. E a minha mãe falou uma coisa que eu achei maravilhoso. Muito de mim tem da minha mãe. Eu sou muito parecida com a minha mãe. Ela falou que ela estava em desespero. Minha mãe mora em Foz e minha mãe em Curitiba. Estava no hospital e não sabia ainda o que ia acontecer. E a embolia pulmonar é gravíssima. Nossa. É muito grave. E aí minha mãe começou a chorar. Ela falou que ela imaginou a cena de tudo pior acontecendo. E ela falou, peraí, calma. Aí ela orou e ela falou assim, vai dar tudo certo. Ela vai sair de lá. Nós vamos ficar em paz. Tá tudo bem. Deus está cuidando. E aí eu falei para minha mãe hoje cedo, falei, olha que lindo. Ao invés do negativo, que é a reclamação, coloca para o positivo. Traz para o positivo. E é bom lembrar, né? Quem tem problema está numa cama de hospital, né? É isso aí. Porque esse problema Exatamente. definitivamente é oração, Por confiar no médico. exemplo, a minha irmã falou hoje de manhã que uma pessoa faleceu na cama dela e ficou 2 horas lá até vir com todo o procedimento. Então, assim, isso realmente é um problema. E eu acho ainda, tirando a parte da reclamação e você levar para o lado bom, de você falar, meu Deus, ainda bem que Deus me colocou aqui para eu ver o valor que a vida tem. E não reclamar. Nossa, olha a situação que eu estou, um hospital, a pessoa... Não, olha o quanto tem de valor a vida. E quando você entende isso, você trabalha melhor. Se a gente for puxar, né, ali para o lado da empresa, do empreendedorismo, você flui melhor. Porque quando você reclama é tudo tão pesado. Piora a situação. Trava, piora. São Piora. 2 problemas. E vai pesando a vida também, né? Exatamente. A A sua e de quem né? convive. Exato. Ô Lu, 2012 é um ano marcado em muita coisa na tua vida, que virou, até onde eu entendo, uma avalanche de situações. E sendo difícil, onde você teve que juntar os cacos, onde você teve que realmente praticar ainda mais essa fé e talvez ter perdido ela, o que quebrou primeiro? A Luciana e o entorno dela ou o entorno dela e a Luciana? A Luciana. Porque o entorno pode quebrar. E você tem que se manter. Certo? Então, com certeza, a Luciana quebrou inteira, espatifou, esfarelou. De várias formas. Inclusive, a sensação que eu tinha quando eu falei que eu perdi a fé é que não dava tempo eu colar.
Então, eu me recolava, me recomeçava e vinha outra situação muito difícil. Extremamente difícil. E aí eu falava, mas não estou entendendo, deixa pelo menos me estabelecer de novo, voltar a ser eu. Não dava tempo. Era uma em cima da outra. Você pode falar esse uma em cima da outra? Olha, eu acho que assim, eu tinha uma vida, e tenho, né? Uma vida linda. Uma vida linda. Eu amo a minha vida, eu amo a vida das pessoas, eu amo. E, de repente, de uma forma que eu não consegui entender porquê, como se tivesse porquê, que não tem, eu passei por uma situação muito difícil que foi o meu divórcio. Eu não sei se o divórcio ele é fácil para alguém. Não é à toa, você está com a Bíblia aí, não é à toa que Deus pede para que isso não aconteça. E eu sou prova viva disso. É verdade. Deus não quer que a gente viva numa situação medíocre, sofrida. Deve se cuidar para que não chegue nisso, para que não aconteça o divórcio. Porque para a grande maioria das pessoas, por mais que esteja normalizado, é uma ruptura muito grande. É uma ruptura muito grande. E aí, depois disso, é como se tivesse desmoronado tudo. Eu tinha um filho com 13 anos, que até hoje, graças a Deus, ele toca na igreja. Ele já tocava com 13 anos, ele já era batizado, ele começou a usar droga. Nossa. E aí é muito louco, porque você fala, meu Deus, isso vai dar certo lá no final? Porque é coisa de adolescente, e todos passam, sim, tá tudo bem. A grande maioria, não sei dizer se é a grande maioria, mas alguns passam. Mas como que eu ia saber se eu não ia continuar naquilo? Como que ia ser a vida? Como que ia... Aí é uma loucura. E assim, graças a Deus também deu tudo certo. Tive problema com bebida em casa também. A loja, o meu divórcio foi em outubro. E o divórcio real mesmo no papel, no escritório não, no fórum, né? No juiz. Não sei mais se vai no fórum, na época eu fui. Foi perto de maio, não lembro agora exatamente a data. E eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi na mesma semana. Era o lançamento do Dia das Mães, que é uma coleção dentro da loja extremamente importante. Levaram tudo. Quebraram a porta de vidro e levaram tudo. Meu Deus. Tudo, levaram os cabides. Eu tinha um lançamento naquele dia. Eu tinha um lançamento para a coleção do Dia das Mães. E a loja estava espatifada, sem nada dentro. E foi uma coisa muito dolorida também, porque assim... Várias pessoas passam por assalto. Eu já tinha passado, inclusive, na outra loja. E acontece. Mas parece que não era normal. Não era possível. Duas situações meteóricas na mesma semana. Mas são possíveis, sim. Olha, é uma coisa que eu nem gosto de falar, mas eu acho que a gente está num lugar que propicia isso. Uma coisa que também eu não consegui entender nada, mas graças a Deus deu tudo certo. Tinha... Não vou falar o nome. Coisa ruim dentro da loja. Certo. Na mesma fase. E eu falava, quem que tem coragem de olhar para mim espirrando sangue por todos os poros e fazer uma coisa dessa? Pra que uma coisa dessa? Passou por isso também. E graças a Deus eu tenho esses foram episódios mais marcantes. Eu tenho uma facilidade, eu recebo como um presente, de eliminar as coisas ruins. Então, se perguntar o que mais, eu não lembro. Olha, isso é a minha cabeça ótimo. apaga. Isso é muito bom. Então, tem coisas que são mais fortes, mas a grande maioria... Divórcio, situação com o filho, né? Mas é mãe. Como que uma mãe consegue ter força, Lu, diante de tantas percas e diante de tantas situações? Ou como se manter forte? Claro que é Deus, né? Claro, mas o que mais te motivou a se manter firme, forte, né? Diante de todas essas situações? Olha, eu falo que graças a Deus que eu tinha eles para cuidar. 3 adolescentes. Graças a Deus que eu tinha eles para cuidar. Boa. Porque eu pensava, se não fosse... Hoje eu vejo, na verdade, né? Se não fosse por eles, talvez eu estivesse mais folgada e pensasse, isso aqui não vai dar nada. Qualquer coisa que eu fizesse naquela época, eu poderia pôr tudo a perder. Então, eu tinha eles e eu precisava estar fortalecida, porque é como se eu tivesse uma arca de tesouro e eu estivesse atravessando dentro de um rio e essa arca tivesse que estar em cima. Cuidar, para não perder. Se eu abaixasse, qualquer situação que acontecesse, ia morrer todo mundo afogado. Então, eu não poderia esmorecer, perder a força, porque eu tinha eles para carregar.
E acho bem lindo também, um irmão da minha igreja falou uma vez sobre isso, comentei com ele sobre isso, e ele falou que Deus fosse o apoio do meu braço. Olha que coisa linda. Aquele que estava sustentando. Exatamente, o apoio do meu braço. Então, eu acho que ter uma dificuldade tão grande que era cuidar de filhos adolescentes me fortaleceu. Me fez forte, me fez vencer. Quem é mãe, a grande maioria tem bastante dificuldade. A adolescência em si é uma fase muito difícil. E você precisa trabalhar, e você precisa pagar conta, e você precisa resolver um monte de coisa. Mas, ainda assim, precisar cuidar de filhos, talvez seja exatamente o bálsamo que te cura as feridas. Às vezes fala, tá tão pesado, mas às vezes é exatamente esse peso que te faz forte e não fraca. E a própria palavra de Deus também diz isso, né? Todas as vezes que a gente se sente cansado, sem forças para sustentar a vida, os filhos, esse tesouro, né? Nós temos um lugar para ir. Aliás, nós temos uma pessoa para ir, que é Jesus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos darei alívio. É Deus que sustenta, né? Sim. E aí, sem quando a sombra gente de entende dúvida. isso, né, também, a gente consegue superar esses grandes desafios, né, conforme você tem aí relatado para a gente. Lindo isso que você falou, eu adorei. Quando você diz assim, né? Ser mãe, e ainda naquele momento eu tinha os adolescentes para criar, para cuidar, e talvez a palavra peso seja um peso, mas é um peso de fato. Uma responsabilidade pesada. Né? Não o filho em si. Isso. Que, inclusive, eu acredito que a gente não pode pôr esse peso no filho. Porque daí você pega e você realmente fica mais pesado. Mas a responsabilidade, o seu papel é pesado, não o filho. Não o filho, exato. O filho está perdido, principalmente na adolescência, ele não sabe o que, né? Tá passando, né? Tá sofrendo. Não tem capacidade para entender a gente foi isso. adolescente, não faz muito tempo. E eu tenho uma adolescente em casa e é exatamente isso, né? Eu tenho um filho de 12 e uma filha de 17, né? Então é exatamente isso. 12 anos ele está ali perdido, né? Buscando algumas referências, né? Os hormônios e tantas coisas acontecendo, né? Sim. Mas você dizer que eles eram o bálsamo. É muito bonito. Sem sombra de dúvida. Isso, muito bonito. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E eu acho que a nossa união salvou a família. A união com os filhos. A união com os naquele filhos. momento. Porque a gente estava junto. Eu sempre fui o tipo de mãe... Firme. Eu acho que, assim, o que acontece... Às vezes eu vejo pais... É uma situação muito delicada de se falar, porque dentro de cada casa é um templo, né? E você falar sobre... Cada um vive lá dentro e faz o melhor, acredito que os pais... Principalmente é muito difícil um pai e uma mãe que faça algo pensando que vai prejudicar. Mas eu acho que a gente precisa fortalecer muito o papel do pai e da mãe dentro de casa. Você acha que está um pouco hoje... Filho adolescente não tem que decidir. Não tem maturidade para decidir, para mandar, para desmandar, para falar alto, não. Tem que obedecer e tem que respeitar. Não é assim, não. Mas é porque tem isso, tem aquilo, porque tem trauma. Não. Porque mudou. Não. A gente vai viver com o que tem aqui na marmita, a gente vai ir a respeito. Ele não importa o que acontece. O respeito ele não pode ser perdido. E quem impõe respeito é a pessoa que merece. Se alguém te desrespeita, na maior parte das vezes, você permitiu aquilo. Às vezes tem gente que que invade, invasivo. Certo. Tem pessoa... Afasta. Afasta. Eu sou uma pessoa que, inclusive, dos meus filhos, não afastar fisicamente. Nesse momento, a sua atitude não tá boa, não tá legal. E eu não vou fazer parte disso. Quando você melhorar, você volta aqui e a gente vai conversar. Aqui, eu não preciso lidar com isso. Agora, lidar com relação ao embate, a fazer parte daquele comportamento que não tá legal. Falando em filhos aí, eu só vou fazer um paralelo. Não tem como dar um pouco de crédito pro seu pai, né? Porque a gente está falando de criação com 6, 7 mulheres em casa. Não é para qualquer um. Olha só. Ô Lu, pegando essa tua história do servir,
E agora, trazendo um pouco para aquilo tudo que ocorreu com você em 2012, excluindo a relação de ter que servir e fazer os seus filhos darem certo nos problemas. Você teve algum momento que você falou assim, eu não tenho mais o que entregar para alguém. Eu não tenho mais, porque eu não estou entregando para mim. Em absoluto. Absolutamente, com certeza. Eu lembro um dia, inclusive, que eu falei para os 3, eu vou entrar no quarto, eu vou fechar a porta e eu não quero que me chamem. Porque eu não tinha absolutamente nada para entregar. E eu não gosto de entregar coisa ruim. Então, não falem comigo e não me chamem. Deitei na cama e pensei, não vou levantar daqui nunca mais. E daí eu pensei assim... Passou 7 dias, eles estavam lá ainda. 7 dias? No mesmo momento eu falei, amor, o condomínio aqui de onde você mora é bem caro. Você vai precisar levantar. Sinto muito. Você vai precisar levantar. Pelo menos para mudar daqui. Porque deitada você não vai ter como, você vai ficar devendo. Então você vai ter que levantar para fazer alguma coisa. Foi uma coisa que me marcou muito também. Que eu falei, não, agora acabou. Acabou para mim. E, graças a Deus, tem filhos, tem empresa, tem conta para pagar. Que isso não deve nos pesar, deve nos mover. Motivar, né? A nossa dificuldade, quando a gente olha para ela, fala que você tem que sair correndo. Perfeito. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque, assim, a gente está falando muito do papel, o papel de Deus dentro da gente, da espiritualidade, mas a gente precisa trabalhar. A gente precisa ganhar dinheiro. Não é o mais importante. Para mim, Luciana, não é. Carol trabalhou comigo. Beijo para ela. Maravilhosa, maravilhosa. Primeiro emprego dela. Maravilhosa. É um dos seres humanos que mais me marcou. Ai, que lindo. Na bondade, na inteligência, na beleza. Ela é linda. Eu sou encantada com a Carol. Eu também, viu? Vai que eu não falo isso aqui. Tá, perdi lá com o que a gente estava falando antes da Carol. Nós estamos falando sobre o aspecto de ter que levantar e ir para cima do problema. Exatamente. Exatamente. Porque a Carol sabe, eu chamei, lembrei da Carol por causa disso. Gente, não é o ideal dentro do estudo, tá? Tô dizendo da minha história. Eu nunca tive meta na loja. Eu nunca tive. Não é uma pessoa que vai entrar lá dentro da loja e eu penso, eu tenho que vender 2 peças para ela. Eu não estou dizendo que isso está errado, tá? Na verdade, é o correto. Sim. Eu estou dizendo da minha história. Eu faço o meu melhor, eu entrego o meu melhor e a consequência disso, financeiramente falando, é o retorno financeiro. É o retorno financeiro. Então, assim, sai correndo, vai trabalhar e é uma coisa que eu gosto de fazer. Muitas vezes eu não queria ir. Muitas vezes eu entrava na loja, nessa nova, porque em 2012, em outubro de 2012 foi o meu divórcio, em novembro eu mudei para uma loja que era o triplo do tamanho. A atual? 5 vezes o valor do aluguel. E eu preciso deixar muito claro uma coisa sobre o Deus da providência. Amém. Eu vivi isso. Eu tinha uma loja que o aluguel era X e eu vendia Y. Eu fui para uma loja que o aluguel era 5X e o meu faturamento era 1/4 do Y. Nossa. Eu comecei a pagar contas que eu não pagava, que era o natural. Né? Que é natural. Eu falo uma coisa ruim do divórcio, é que você tem que dividir coisas sagradas. Teu filhinho, tua filhinha precisa pôr a mochilinha nas costas e ir para casa do pai. O pai também precisa abrir mão, porque em alguns momentos mora com a mãe. Então, você divide o que é bom e você multiplica o que não presta. Que é conta para pagar. Não é que não presta. Né? De repente, você paga 2 aluguel, de repente, você paga 2 condomínios, de repente, você paga 2 mercados, você paga 2 coisas. E eu nunca precisei recorrer a fora das minhas possibilidades. Nossa, me vi virada em 50 mil, mas eu vi a providência de Deus dentro da minha empresa e dentro da minha casa na questão de dinheiro. Eu estou dizendo de dinheiro, porque eu pagava mais conta do que eu vendia. Lu, essa questão da fidelidade para com Deus, né? Deus sempre é fiel, né? Você acha que isso tem, de fato, esse peso, né? Foi um fator talvez fundamental na sua vida, a fidelidade para com Deus e a providência de Deus? Sim. A questão da fidelidade, eu sempre tenho bastante cuidado com ela também, porque tem coisas que são...
é básica, talvez, a palavra. Não roubar é básico. Não é eu que não roubo e tá tudo bem. Não pode roubar. Tem muitas coisas que não pode para ninguém. Mas as pessoas neutralizam. Tá bom. Eu abri mão de muita coisa. Abri mão de muitas coisas que eu queria fazer, porque eu sabia que a minha fidelidade com meus princípios, com meus pais, com meus filhos e, acima de tudo, com Deus, era o que me segurava. Acredito, sem sombra de dúvida, que muito do que eu consegui... Eu falo que a gente... Lembra que eu falei que a gente se reconstrói todos os dias? Sim. Então, todos os dias eu estou lutando e vencendo. Então, muito das minhas vitórias eu dedico à minha fidelidade. Não estou em absoluto dizendo, gente, que... Ai, nossa... Sou fiel. Não, meu Deus, a gente... É uma busca, né? Aquilo que eu falei, eu estou sempre devendo. Eu queria mais na igreja, eu queria fazer mais coisas boas, eu queria orar mais. Eu queria orar mais. Então, assim... mas a gente sabe dentro da gente o que a gente pode fazer e o que a gente não consegue fazer. Né? Você comentou um pouco sobre isso, Lu, mas continuar como princípio, né? Por que você acredita que caminhar é algo tão sagrado? Por que você acredita nisso? Caminhar é a vida. Caminhar tem a ver com movimento, tem a ver com... Superação? Também, óbvio, mas com... Como que... Se alguém me dá um presente, um reconhecimento da vida. Caminhar tem a ver com reconhecimento da vida. Se eu estou caminhando, é como uma forma de reconhecer a vida que Deus me deu. É continuar. Deus não tem preguiça, né? Não. Nós temos. Meu Deus. Porque, né, eu quero fazer mais. Preciso levantar para orar. Outro dia. É verdade. Que preguiça. É verdade. Ô Lu, hoje, né, você está falando toda hora e eu achei isso muito legal. Eu conversava com um amigo de Curitiba sobre o nosso podcast e que a primeira pergunta, quem é a pessoa, né? E não é uma pergunta que é fácil de se responder, porque você tem tantos momentos na vida, mas você respondeu daquilo que eu entendo também. Todo dia nós somos uma nova versão para melhorar. Sim. Né? Olhando hoje, aquilo tudo que você lá atrás não enxergava, porque estava no olho do furacão, você consegue considerar o que você faltou naquele momento, que faria diferente, enfim, algo a considerar que hoje você tem maturidade para olhar para trás? Uma pergunta boa, hein? Boa. Caramba. Eu tenho um jeito de viver que eu estou sempre entregando o meu melhor. Pode ser horrível. Pode ser muito pouco. Pode ser extremamente insuficiente. Mas naquele momento eu estava fazendo o meu melhor. Então, se hoje eu olhasse para trás e eu pudesse mudar algo, eu não mudaria, eu acho. É uma pergunta que, assim, me pegou de surpresa um pouco, mas eu acho que eu não mudaria. Porque eu tenho, de novo, quase uma folga de realmente... Não é uma folga, é eu comigo mesma. Eu tenho certeza que eu sempre estou, em todos os aspectos da minha vida, eu sempre estou entregando o meu melhor, porque isso eu gosto de fazer por mim. Por mim. Eu tenho honra e orgulho meu de poder viver isso. Naquele momento, eu estou fazendo o meu melhor. Então, eu não teria como. O que eu faria hoje se fosse diferente? Talvez estudar mais. Só que eu me sinto tão agraciada que e talvez isso seja uma... Como é que fala quando você tem uma crença limitante? Talvez isso seja uma crença limitante. Certo. Porque eu me sinto tão agraciada que eu falo... Mas será que se eu estudasse, eu não ia perder esse... Feeling, insight. Essa sensibilidade. Essa sensibilidade, essa graça que eu tenho, que é conseguir fazer sem estudo. Eu falo sem estudo de verdade, gente. De novo, não façam como eu. As pessoas falam assim,
como que é grau de escolaridade? Sim. Terceiro Eu falo, grau. pra que você quer saber isso, moça? Segundo grau. Eu casei com 20 e eu já sabia desde os 18 que eu ia mudar para Londrina. Eu falei, então não adianta começar a faculdade em Foz. Eu estava casada há pouco tempo, eu engravidei. Então virou uma loucura e foi passando. Mas talvez realmente hoje eu estudaria. Sim. Eu estudaria. Eu acho legal você, por mais que não use, eu acho bem legal ter uma faculdade. Acho bem interessante, jovens, inclusive. Luciana, aqui no Salmo 19, versículo 8, diz assim: uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos em nome do Senhor nosso Deus. Você estava dizendo isso e me veio essa passagem, né? É a questão sabe estudar mais. Mas assim, quando Deus quer, quando Deus coloca no coração, mesmo que nos falte, né, a inteligência, mas não nos faltará a sabedoria de Deus, né? E essa sabedoria a gente vê que você preza muito e você buscou muito, e talvez isso supriu, com certeza, alguma outra, né, necessidade que você tinha, não é? Sim, com certeza. É aquilo que eu falei, eu estudaria, mas eu não vejo que falta. Se a gente trouxer... trazer... Se trouxer. Para a realidade dentro da empresa, eu não sei se faria alguma diferença. Faria. Eu acho que é mais por um estereótipo, um papel. Talvez tenha mais a ver com isso. Certo. Graças a Deus, não né? ter meta, não precificar o que eu quero. Mas e quando a venda cai? Quando a venda cai. Se eu te falar, eu não sei quanto a loja vendeu. Eu não acredito. Acredite. Se eu te falar que eu vou para São Paulo, eu não sei quanto eu compro. Nem o budget que você tem para comprar. Não. É inacreditável. Eu ouvindo eu falar, você tá maluca, filha? Mas é isso. E como que eu vou dizer que dá errado? Mas, de novo, gente, não façam como eu. Se o resultado tá aí, O né? resultado tá muito bom. Vamos pegar, então, se a venda cair, a gente consegue, graças a Deus, manter ali. E quando caiu para um quarto... Um quarto que você falou. eu vivi da Providência. Então, eu nunca me preocupei, porque eu sabia que ia dar certo, que ia ser ok. Era uma fé que ia dar tudo certo. E assim, se eu puder... Gente, eu estou indo fazer uma viagem agora, segunda-feira, uma viagem lindíssima. Comentei com você? Sim. Que era um sonho que eu tinha, que é ver a Aurora Boreal. Se eu não tiver condição financeira de ir para ver a Aurora, eu vou ser muito feliz caminhando no Lago Igapó. Pronto. Eu vou ser feliz com o que o meu dinheiro der, com o que a condição financeira daquele momento der. Então, se eu posso viajar, que eu acredito que se Deus estivesse aqui na Terra, com certeza ele seria turista, viajante. Porque ele fez coisas lindas em lugares diferentes para as pessoas irem ver. Eu falo isso para minha mãe não gosta de viajar. Falo, mãe, Deus só fez as cataratas, que ainda, não sei, a oitava maravilha do mundo, só em Foz. Por que ele não fez em vários lugares? Não, a pessoa ia sair do mundo inteiro, ia lá no Brasil, em Foz do Iguaçu, ver as cataratas. Né? Tem muitas coisas lindas para serem vistas. E se eu puder, eu vou ver todas. Isso. Você falando isso, né? O famoso viver no simples, que está na moda, essa frase, né? Seja na Aurora Boreal, ou seja lá no Lago Igapó, vem de frente então a resposta que eu ia te fazer uma pergunta, né? Quando está doendo, continua andando, continua mesmo doando. Continua andando. Eu tenho uma foto, inclusive, que está no meu Instagram, lá para trás, na primeira maratona. Eu cheguei eu finalizei a maratona, peguei a minha medalha e tirei o tênis, porque meu pé estava doendo demais, imagina? Poxa. E aí, a hora que eu tirei o pé, tinha uma bolha gigante de sangue. Nossa. E eu coloquei a medalha e fotografei, porque a gente adora, né? Fazer post no Instagram. E eu gosto da foto em si porque ela grava o momento. Tanto é que eu consigo lembrar da foto exatamente. Eu coloquei a minha medalha do lado da bolha de sangue e escrevi. Troquei a bolha de sangue por uma medalha. E a vida é sobre isso. Tá doendo, tá fazendo bolha, continua lá no fim, tem uma medalha. Continua. Tem gente que vai chegar muito na sua frente
Muitas pessoas não vão chegar, mas é extremamente importante que você chegue. Para chegar também, voltando na questão da fidelidade. Não pode comer qualquer coisa. Eu vou correr 42. O que eu preciso fazer? Começa com longões que a gente chama 15, 18 e 21 e vai subindo, acho que até 35 que faz. Então, fez uma maratona. E antes você correu muito. Então, eu preciso fazer isso para chegar aqui. A maioria das pessoas sabe pôr meta. Desse lado aqui, o que eu não posso fazer. Eu não posso dormir tarde, eu não posso beber, eu não posso comer errado, porque eu preciso do meu corpo pronto para atravessar aquele pórtico lá na frente. Então, isso é bem legal. Sempre atrás de um sim tem um não, e sempre atrás de um não tem um sim, né? Você está dizendo sim para aquilo. Eu vou precisar mais água. Claro, sim para aquilo, mas está dizendo não também. Óbvio. A vida é isso. São escolhas, todos os né? dias. Escolhas. As escolhas que você faz moldam o seu amanhã. Volto a dizer que eu faço escolhas de forma inconsciente, sem metrificar, sem saber direito, mas quando você... E aí entra a importância da fidelidade. Porque você pode confiar. Você comentou na questão da coragem. Obrigada. Da questão da coragem por ser mulher. Eu gosto de olhar a gente como um ser humano. Independente disso. Mas é óbvio que a mulher, ela é o sexo frágil, ela depende de mais cuidado. E se a gente passar isso para a visão que Deus tem da gente, Ele cuida. Então esteja ali do lado dele. Esteja ali do lado dele porque Ele cuida. Eu tenho uma frase, você vai saber onde está, que eu nunca vi um justo mendigar o pão. É o salmista. Então descansa. Descansa em Deus, faz sua parte. E quando você falava do descanso, né, também o salmista diz isso, né? Não adianta trabalhar o dia todo, porque Deus dá para aqueles que ama até quando eles dormem. Né? Então é isso, né? Quando a gente busca essa fidelidade a Deus, quando a gente tem esse propósito também com Deus, essa comunhão com Deus, Deus nos sustenta, né? Sim. Não porque a gente é bonzinho, não, mas porque a gente está ali perto dele. Exato, né? é o estar perto. Isso não te livra de passar problemas gravíssimos, porque faz parte da vida. Não tem a ver com... E uma vez eu tive até esse questionamento, mas eu era muito novinha, faltava muita maturidade. Por que aconteceu? Eu não merecia? Mas não é questão de merecimento. Né? A vida acontece ali. Só que se você está perto de Deus, é como você está perto de um pai. Carinhoso, protetor, que te passa segurança. Eu lembro quando eu era pequenininha, menina em casa, e a gente escuta barulhos, né? E eu pensava, mas o meu pai tá aqui. Qualquer coisa que aconteceu, o meu pai tá aqui. E a gente tem que ter isso com Deus. Ô Lu, a realidade quando ela é dura, quando é difícil, é fácil a gente perder a fé. Ou pelo menos acordar num determinado dia e não ter forças para a fé. E eu queria que você tentasse exprimir isso para as pessoas que estão nos assistindo, que é muito edificante dentro dessa total história sua. Eu pego o gancho de quando eu tive que ter muita fé no nascimento da Manu, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco assim, mesmo com aquela realidade dura, né? Você já colocou Deus como seu alicerce, etc. Mas o acordar. Eu acordei hoje. Eu preciso ter aquela fé em cima de qualquer maneira para eu exercer o meu dia a dia. Excelente pergunta. Excelente pergunta, porque também foi uma situação sobre acordar que me marcou muito. Acordei e pensei, não quero nada. Não quero nada. Então a gente vai sentar na cama e acontecia exatamente isso. Senta na cama, coloca um pé, depois o outro pé. Vai, escova o dente, toma banho. Era coisas que eu continuava fazendo de forma metódica porque eu precisava fazer. Não tem esse negócio de não quero acordar. Não pode, a vida não para. Se você... Sabe como que é parar? Sabe aqueles hamster? Eles ficam assim, não ficam? Parar é você grudar num negócio daquele e aquilo continuar rodando. E você vai se Você vai machucar. ficar tonto. Boa analogia. Você vai ficar tonto. Boa Então, analogia. continua. Eu não tenho força, mas dá um jeito de pôr. É só um movimentozinho aqui, ó. Levanta, senta na cama. É só um movimentozinho. Eu não preciso sair da cama e bater lá dentro da loja.
Porque muitas vezes eu subia a escada, que até eu ia falar isso, acabou passando. Eu subia a escada e tem um espelho. No fim da escada tem um espelho. Eu tava branca. Branca do esforço sobre-humano que eu estava fazendo para acordar. Para acordar. Para levantar, para continuar, para caminhar, que foi o que você falou. Isso. Muitas vezes eu falava, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui. Eu comprei um terreno em Foz. Eu ia mudar, toda a minha rede de apoio tava estar lá, né? De repente eu me vi sozinha. E uma situação que eu falava, cara, eu tenho que dar conta disso daqui. E eu falava, não, vou embora para Foz. Graças a Deus tem uma família que é extremamente unida, extremamente apoiam pra caramba. Eu falei, vou embora. E aí, numa das vezes que eu vim de Foz, eu cheguei ali na loja e eu olhei aquilo e falei, olha onde Deus te colocou. Na verdade, olha onde eu te coloquei, eu senti. Olha onde eu te coloquei. Você vai entregar a chave, virar as costas e ir embora. E, de novo, eu vou fazer uma alusão ao casamento. Muitas vezes, você vai ter vontade de ir embora. E você precisa falar, Deus me deu isso aqui. Eu não posso entregar a chave e ir embora. Isso é sagrado. Eu pensava isso, porque eu sou muito fã. Eu acho que, graças a Deus, Deus me manteve sozinha. Mas eu acho que o casamento é uma porta muito fechada e muito blindada quando os dois estão em comunhão com Deus, para que você tenha sucesso. Hoje a gente busca tanto sucesso. Todo mundo quer ter sucesso no que faz. E isso era uma coisa que eu queria fazer. Se fosse ter... Minha mãe e meu pai tiveram a vida inteira trailer, lanchonete de lanche, de pastel. Eu falava, se for para vender pastel e café com leite, eu quero isso para mim. E esse era o sucesso que eu queria. Era ter um negócio meu. E a gente busca e faz curso. E o básico, às vezes, a gente está deixando escorrer. Embora. No livro do Apocalipse também, Deus diz assim, a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Você respondeu um pouco aqui a pergunta que eu ia te fazer, né? Mas diante disso, né? Teve algum momento que você percebeu ou achou, né? Que essa porta aqui, será que é para eu entrar mesmo? A loja, será que é para eu tocar mesmo esse negócio ou não? Teve algum momento que surgiu essa dúvida aí dentro do seu coração? Não. Nunca. Pelo contrário. São 28 anos. Pelo contrário. Teve a certeza. Quando eu quis ir... Falou, não, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Eu demorei muito, inclusive eu comentei, eu fui para Foz agora no Ano Novo, e aí tava só meu pai no portão de casa, que minha mãe tinha ido trabalhar, e ver ele dando tchau pra gente assim, foi uma coisa que durante muito tempo eu tive muita dificuldade, mas muita dificuldade de deixar lá e voltar para cá. Deixava tudo que era, inclusive uma coisa muito legal. Uma vez meu sobrinho falou assim... Tia Lu, você tem vontade de vir embora? Eu falei, tenho. Daí ele falou assim, por que você não vem? Eu falei, por causa da loja, Gu. A tia Lu não pode vir embora. Ele falou assim, então você põe dinheiro na frente da família? Ah, olha. Quantos anos? 15, eu acho. Eu falei, não, eu não coloco dinheiro, eu coloco os propósitos de Deus. Porque por mim, eu amo ter condição para as coisas boas da vida. Mas eu já vivi. Né? Não é que eu vivo, eu já vivi. Eu vivo com o que tem. Mas não é o propósito de Deus para a minha vida. Não era voltar para Foz. O X da questão não era nem ter uma loja. O X da questão era não sair do local onde está a sua loja. Exatamente. E é óbvio que em algum momento você vai sentar com você mesmo ou com pessoas que são importantes para você e falar, isso não dá mais para mim. Você comentou comigo. Porque aquele também é o propósito de Deus. Mas se a gente trouxer para o mundo empresarial, em vários momentos a gente vai achar que não dá. E porque a gente está cansado, porque a gente está desanimado, porque a gente está frustrado. Só que se a gente transpassar isso, se a gente continuar com isso, ali na frente a gente vai falar, nossa, óbvio que isso aqui é o meu lugar. E a gente só quer a medalha. A gente não quer a bolha de sangue. A gente vê a foto, não vê o filme. Exato. Toda a história que construiu aqui. Exatamente. Até chegar naquela foto tem uma bela caminhada de 42 quilômetros. E aí, bolha no pé. E com certeza a vida é exatamente isso. Com certeza absoluta a vida é isso. Bolhas no pé, numa corrida que não acaba nunca, até o dia que é uma parte linda da Bíblia que fala, vinde a mim. Não é nem essa que eu ia falar. É essa que acho que você falou. Vinde a mim os que estão cansados. Isso, eu vos aliviarei. Que ele recebe no céu.
No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Aí, nesse momento, encerrou a carreira e aí você vai viver a vida eterna, que é... Eu imagino, ruas de ouro, meu Deus do céu. Você imagina? Tudo que a gente sempre final. sonhou aqui, vai ter abundância Exatamente. lá. Uma terra que mana leite e mel. Poxa. A gente fala pouco disso, inclusive. Eu vou dizer pra você uma coisa que eu acho a coisa mais linda do mundo. Inclusive, lembra da Vera? Vocês devem lembrar da Vera e Tomé? Opa! Uma vez eu falei pra ela, eu gostaria tanto de evangelizar, eu acho tão bonito as pessoas que evangelizam, que falam de Deus, que tocam o coração das pessoas, porque a gente, na correria da vida, a gente vai deixando. E é tanto é que você me perguntou, o que demanda mais energia? A empresa. E aí, nesse gasto de energia, você vai deixando as coisas, porque depois eu faço. E eu acho muito bonito pessoas que falam de Deus, porque é tão importante. E aí eu falei, eu gostaria muito de fazer isso. E ela falou uma coisa muito linda, que às vezes a gente não se enxerga, né? Não enxerga na gente o que a gente é e que as pessoas estão vendo. Que eu acho que tem uma frase que eu falo, eu amo pessoas que veem em mim o melhor que eu posso ser. E que às vezes eu nem tô vendo. Ela falou, Lu, lá na entrada de Rolândia tem um outdoor que era da Lu, inclusive na época. É da Lu. Não tem um megafone gritando que o outdoor é da loja. Mas todo mundo que passa lá sabe. Então, esse é o meu maior desejo, de que, por onde eu passar, que as pessoas consigam enxergar que seja um pouquinho do brilho de Cristo, de Deus em mim. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Muito bonito. Olha, esse papo tá maravilhoso, Lu. Sério mesmo. E eu quero pedir para que você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque ele vai chegar em outras pessoas como você e vai edificar dentro da vida dessa pessoa. Esse é o nosso propósito aqui dentro, para que Deus seja o gestor do seu negócio, mas também possa ajudar na sua vida. Falando em ajudar, eu vou falar de autoajuda, de autocuidado, que você cita que é muito importante para dentro de si. Como que é se autocuidar, Luciana? De novo, valorizar a obra que Deus fez. Imagina que a nossa vida seja uma caixa com uma joia dentro. Eu não posso deixar essa joia solta por aí. Aquilo tem muito valor. A nossa vida tem muito valor. Ela é bonita, ela é bela. Deus fez um lírio, coisa mais linda do mundo. Os pássaros, eu olho, eu sou apaixonada por natureza. As cores das plantas, as coisas, e eu falo, meu Deus, e nós que somos imagem e semelhança dele. Ele disse isso, a beleza de tudo que ele fez. Sou apaixonada por chuva, por fogueira, que não... Olha o que aconteceu em Rolândia, né? Com aquela plantação de girassol. Que coisa não linda. teve um homem que desenhou aquelas pétalas, foi Deus que criou Coisa aquilo. linda. Agora, você imagina a gente que é imagem e semelhança dele. A beleza disso não tem a ver com ego, tem a ver com realidade. Nós somos extremamente preciosos, a nossa vida é muito preciosa. E aí esse cuidado tem a ver com o reconhecimento daquilo que você recebeu. É uma dádiva. Porque vida, tem muita gente que está respirando com a ajuda de aparelho. E a gente está respirando sem, graças a Deus. E às vezes quem está lá respirando com um aparelho está dando muito mais valor do que a gente que está aqui. Ai, que cansaço! Nossa, meu Deus do céu! Certo? Então, o autocuidado também tem a ver com amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não cuidar de mim, eu não consigo transbordar na vida do outro. Se eu não me amar, eu não consigo amar o outro. E isso é um fato. Então, eu sou encantada com a minha vida. E eu cuido muito dela. A começar, e eu vou dizer uma coisa que talvez eu não esteja certo, mas é um pensamento que eu tenho. Vitamina D. Vamos pegar vitamina D. Se eu não tiver vitamina D, B12, ferro no corpo... eu não tenho ânimo, eu tenho sensação de depressão. E aí eu não tenho vontade de absolutamente nada, inclusive de ir à igreja, que eu falei pra você que é tão importante. Então vamos começar cuidando da saúde? Mas a parte espiritual tá em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Só que se o meu corpo não estiver saudável... como que vai fazer? Como que eu vou ter força, ânimo e vontade de cuidar da parte espiritual? Então é extremamente importante cuidar das vitaminas básicas do corpo. Hormônio em algumas pessoas, né? Que depois dos 40, sei lá o quê. Quando a gente chegar, a gente vai ser. A gente vai saber. Luciana, é buscar esse equilíbrio, né? E diante desse equilíbrio, a gente vê as pessoas cuidando mais do corpo, deixando Deus de lado, às vezes o inverso, né? O contrário, né? Mas para você, o que acontece quando alguém cuida da beleza externa e não cuida da beleza interna, né?
que a alma, né, de fato dá sentido para a vida? A pessoa fica tão feia. Boa resposta. A pessoa fica tão feia, não importa o que ela faça. É uma delícia se cuidar isso no universo da mulher, é muito mais legal. Uma roupa, um cabelo, uma maquiagem, um creminho, isso é muito legal no universo da mulher. É muito bom uma mulher poder viver isso, sabe? Desses mimos. Mas se você não cuidar da parte de lá de dentro, ninguém quer ficar perto. Eu tenho essa sensação. Assim, que não dá vontade de ficar perto de uma pessoa que não é bonita por dentro. E às vezes, Lu, também a mudança, a pessoa quer mudar de fora para dentro. Mas às vezes a mudança de fato começa de dentro para fora, né? Quando você deixa Deus entrar na sua história, na sua vida, no seu coração, isso vai transformando. É a coisa mais linda do mundo. E a gente pode usar de exemplo, me veio aqui, eu não sei porquê. Talvez porque na África eles tenham a espiritualidade muito aguçada. Independente da via que eles usam lá. Mas eles têm a espiritualidade deles muito aguçada. Você vê aqueles menininhos? Eu tenho vontade de pôr eles cada um num potinho, ficar olhando muito, assim. Né? É a coisa mais linda do mundo. Porque dentro do que eles vivem, a espiritualidade deles transborda. Seja lá da forma que for, a espiritualidade deles transborda. Então a beleza, ela não importa. Não importa a cor, não importa o tamanho. Eu acho que a espiritualidade é a coisa mais linda que tem. E aí você transborda na vida do outro e se torna uma pessoa linda, agradável, bom de ficar. Ô Lu, antes de eu entrar em futuro, presente, entrega, tudo que nós temos que fazer no dia a dia, eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta para você. Hoje, lá na tua loja, você é uma empresa familiar já, né? Ou estou enganado? Não. Inclusive, essa situação é outra dádiva que eu recebi. Porque é natural, eu sempre trabalhei muito. E é natural que você canse. Ser humano, né? Principalmente, eu falo que eu tô pertinho ali, ó, de me aposentar. Passar no final do mês, pegar o teu e tchau, né? E aí todo mundo fala, é loucura. É óbvio que não aposentar, nunca mais trabalhar, nunca mais... Mas viver mais da colheita do plantio que eu fiz. Então, é uma coisa muito consciente. E poder ter alguém que dá continuidade, caramba. É muito satisfatório. Meu Deus, é um presente. É um presente, em absoluto. É um presente por quê? Porque é de personalidade. Eu lembro que a Valentina, a mais nova, ela ia na loja e eu falava, desce lá embaixo fazer alguma coisa no escritório. Ela me ajudava no escritório. Ela ia assim, ela olhava lá e falava, tem gente lá embaixo. Aí eu falava, mas a gente não morre, pode descer, pode ficar tranquila, vai lá, pega e volta correndo. E a Toia ama, transborda, ela assim, ela com certeza é um dos meus maiores presentes nessa questão da empresa. Eu poder descansar nisso também é uma coisa magnífica, numa filha. E ela tem o perfil muito parecido com o meu, ela gosta de trabalhar, ela gosta de servir, ela tá ali, nossa... Enche o coração da mãe de alegria. Você tá, né? Meu Deus do céu, imagina. Ela tá tentando colocar umas metas, um planejamento, ou ela vai seguir igual você? Ela me disse ontem, e ela é totalmente diferente de mim. Esses dias eu tava escutando uma pessoa falar, hoje tem um monte de transtorno, né? Daí eu falei, deixa eu pegar um pra mim. Mentira, tô brincando. Mas é porque eu... É algum T por aí. Bem pesquisadinho lá, vai dar um TDAH. Porque assim, eu funciono no pum. É agora, vamos fazer, me dá 20 minutos que eu faço o que você quiser. Mas não me dá 2 dias com reunião marcada, que não sei o que eu vou olhar e falar. E a Toia ontem me falou, mãe, eu preciso ter rotina, eu preciso ter agenda, eu preciso estar tudo organizado para funcionar. E eu tenho a sensação que se eu estiver... Eu perco todas as agendas. E vai no celular, então, não, vai fazer. Vai fazer. Mas... Muito importante dizer que, inclusive, uma das terapeutas que eu fiz, ela falou, Luciana, você meio que se engana. Você pensa que você é desorganizada, mas você é extremamente organizada. Então, talvez eu chamo aqui de consciência e aqui de inconsciência. Talvez inconscientemente eu seja extremamente organizada e eu nunca consegui descobrir por que eu não trago para cá. Eu tenho a sensação que se eu trouxer para cá, isso vai me atrapalhar. Não sei. Aí tem os tezinhos lá, de repente, pesquisar. Luciana, a gente percebe, e esse episódio eu tenho certeza que vai ficar marcado no nosso coração e daqueles que estão acompanhando, que você é uma mulher de muita fé.
né? A fé. E Paulo vai dizer isso, né? Que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. E falar em organização, né? E isso é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. Como que é viver mais os planos de Deus, ou acreditando no projeto de Deus, do que nos nossos planos e também nos nossos planejamentos, né? Que a gente planeja às vezes, até inconscientemente, né? Mas como é que é isso? Como é que é viver mais os planos de Deus do que os nossos? Volta lá na questão que eu falei, que quase dá uma sensação de alívio. 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 Confiar que... Esses dias, inclusive, foi uma das orações que eu me lembro na minha vida de ter sido uma que eu fiquei tão feliz de pensar aquelas palavras na oração, que eu aceito tudo o que o Senhor tiver para mim. Eu aceito tudo porque eu tenho certeza absoluta que são melhores do que eu poderia esperar. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Então, eu vou fazer a minha parte, eu espero ser direcionada, né? Que Deus me puxe como cajado para o caminho que eu preciso seguir, mas eu entrego, confio e recebo. Você falou algo tremendo, né? Maravilhoso, aceitar tudo, né? Paulo também vai dizer isso, né? Aliás, Paulo não, a própria palavra de Deus em vários outros livros diz isso, né? Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, permanece firme, né? Então, essa entrega, né? Esse aceitar, talvez o que está faltando um pouco, talvez, hoje, na vida das pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não quer aceitar nada, né? E dizer que aceita não significa... Se conformar ou não sentir a dor. Você falou da questão da humilhação. Eu já passei por situações que me marcaram, que eu me senti tão humilhada, que me marcou profundamente em situações depois disso, que foi quase como se tivesse sido um trauma. Sim. Mas então vai por outro caminho. Então, isso não confiar não significa que não vai acontecer coisas dificílimas. Confiar significa que, apesar delas, dá para continuar. E, gente, não tem como. Vai ser bom. Não importa com quem, não importa. Gente, não tem como. Uma pessoa que serve a Deus tem uma vida ruim. Não tem como. Não existe como. Zero a chance. Existe, sim, momentos difíceis. Existe, não tem como, gente. Não tem como dizer que não tem momentos difíceis. Só que você fala, eu vou ser daqui? Não, aqui não é o lugar que Deus quer para mim. Imagina, Deus é lindo, minha vida é linda, eu sou maravilhosa. Isso aqui não é. Esse ambiente, esse momento, essa situação, ela tá muito feia, ela tá horrível. Quero sair daqui. E às vezes demora para sair. Que é o momento que a gente perde a fé. Mas a gente precisa continuar. Passamos por aquele momento, não somos aquele momento. Exatamente, é isso? Exatamente. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e ela acha que a vida dela é difícil, mas é um momento, né? E eu acho que essa confiança e aceitação, ela só é possível medo de errar. Mas eu vou dizer o que eu senti, através da fidelidade. Certo. Eu não estou dizendo que se eu for infiel com Deus, no meu relacionamento com Deus, eu não vou ter sucesso. Mas o preço que se paga. E a consciência sabe, é um sofrimento diferente. Sofrimento da pessoa que contratou, que deu errado. Fizeram com ele. E tem lágrimas. Faz com o outro para você ver. É lágrima de sangue. Penoso. Entende? Então tem muito a ver com isso. Ô Lu, você falou uma palavra que alívio, quando a gente coloca os planos de Deus em primeiro lugar e a gente segue. Eu vou rapidinho dar um testemunho, porque eu e a Carol fechamos a nossa empresa, né? Depois de 14 anos, nós fechamos a empresa. E eu fechei baseado num sonho que eu tive com Deus. E demorei uns 2, 3 dias para entender que era aquilo. E logo na sequência, eu tive uma oportunidade para realizar o sonho daquela empresa, que era exportar. E mesmo assim, eu decidi fechar. Um dia nós vamos participar desse assunto, o dia que ele me convidar para sentar nessa cadeira aí. Vamos ver, eu vamos conto. pensar. Mas você falou a palavra que eu buscava.
Saiba que você falou a palavra que eu buscava. Porque ainda que eu não duvidasse que eu deveria ter feito isso, mas era com alívio. Sim, sim. O direcionamento é isso. O direcionamento não significa exportar, porque, caramba, exportar é um sucesso. Estou em uma empresa que está exportando. Isso não é sucesso. Sucesso é você sentir dentro de você que, apesar do preço que se paga, é você estar dentro do propósito de Deus. Isso para mim é sucesso. Não importa se tiver pessoas, se tiver dinheiro, se tiver viagem, se tiver carro, se tiver todos esses bens materiais, e pessoas nem é material, né? Mas é uma dádiva. Se tiver tudo isso, magnífico. Se não tiver absolutamente nada, é necessário continuar. Sozinho que seja. Sozinho. Mas com Deus. Com Deus. E foi com Deus. No propósito com Deus. Foi com Deus, porque era a chance de exportar, e eu abri mão e falei não. Era para os Estados Unidos. 30 dias depois, o Trump taxou com os impostos o nosso produto. Ele não ia dar certo. Aí, tá vendo como é que é? Mas é algo importante, Aguinaldo, que você comentou agora. Às vezes as pessoas perguntam assim, como que eu sei se o meu negócio é da vontade de Deus? O que eu estou fazendo é da vontade de Deus, né? A minha empresa é da vontade de Deus. Então a gente pode entender que quando tem paz no coração, é um sinal que Deus está ali. Tem paz. Mesmo que não deu certo, mesmo que não está dando certo. É uma linha muito tênue, né? E exato. também tem a questão de que a gente torce o que tem dentro da gente, o desejo, o querer que está aqui. Mas é isso que é importante, eu sempre digo isso. Isso é a importância de você ter essa conexão. Porque o coração ouve. O coração ouve. Nem passa por aqui, vem direto para o coração. A voz A voz. do mestre. A ovelha conhece a voz do pastor. Exatamente. Então, assim, se eu puder, dentro de tudo, dentro desse mundo de empresa, de loja, de meio atleta, conecte com Deus. Esse é o princípio, conecte com Deus cada vez mais, da melhor forma que você puder. Eu não acredito que exista uma situação em que a pessoa se ajoelha e pede, Senhor, conecte-se comigo, que Deus não responda. Não é eu não consigo entender. Não sei se poderia existir uma situação em uma oração real, verdadeira, em que a pessoa peça essa conexão e fala, eu estou pronto para fazer o que for preciso. Agora, basta a gente entender que Deus, ele vai responder, talvez não diante daquilo que eu quero ouvir, óbvio, né? Óbvio. Mas Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, ou Deus pode dizer ainda não. Ainda não. E tem uma chance também da gente não querer perguntar para Deus, porque a gente já sabe a resposta. Já sabe a resposta, boa. E esses dias me veio uma coisa na cabeça que é assim, mas isso não tem problema. Tem. Tem sim, porque se não tivesse, você não estava nem passando pela sua cabeça. O contra, né? Mas isso aqui é pouco, isso aqui não vai dar em nada. Dá, porque se não desse, não estava nem passando na sua cabeça. Se acendeu uma luzinha lá e você passou por cima dela, inclusive, isso é muito importante, são as pequenas coisas. Que tamanho que tem uma semente? Exato. E que tamanho que tem uma árvore? E de onde ela veio? Disso aqui. Então, tá evite. Ali dentro, né? Evite ao máximo sementes que vão se transformar em árvores que depois você vai reclamar. Vai colher, não tem jeito, né? Exatamente. Evite ao máximo aquela coisica pequena. Todo mundo sabe. Esses dias não, faz anos já. Até vou usar uma palavra aqui que é natural para pessoas que são evangélicas. Sim. Ela é crente. A pessoa falou para mim, Malu, você pensa assim porque você é crente. Sendo que crença vem... a crente vem de crença em Deus. Acreditar. Exatamente. E não tem a ver com religião. Tem a ver com um bom comportamento. Um comportamento honrado, bonito, limpo, diante de você mesmo. Vamos esquecer essa questão da Bíblia... Não esquecer, mas sim. leva só... Se eu não mentir, não tem a ver com religião. Se eu me esforçar para ser bom, não tem a ver com religião, tem a ver com essência. Princípios. Humano mesmo. Exatamente. Então, a gente precisa cuidar disso cada vez mais, o máximo possível. E todos os dias, volta lá na questão de renascer, refazer. Porque todos os dias. A gente está aqui hoje... com a questão da espiritualidade mais aguçada, a gente vai sair de fora. O bem que eu quero fazer nem sempre conseguir, o mal tão de perto me rodeia. É isso aí. Então não é, mas é porque ela lá não faz, não sei o quê. Não, todo o que está de pé, cuidado para que não caia.
Então, a questão do erro, das coisas, da sementinha que vai transformar numa árvore que depois você não vai gostar, ela existe para todo mundo e você precisa escolher todos os dias fidelidade. Ser fiel todos os dias você precisa. Opa! Ah, mas é porque eu esqueci. Então coloca no celular. Coloca para despertar, coloca um post-it, coloca ali para você lembrar. Se você tem dificuldade de lembrar, então coloca alarmes. Gatilho, põe um gatilho. Põe gatilho para te lembrar que se você fizer coisas que, não tem problema, vai ter sim. Eu tenho uma fórmula que eu faço para essa comunicação, intimidade com Deus. Quando é sim, ele vem como sim. Agora, quando é talvez, não é sim. Talvez está mais pro não do que pro sim, né? Enfim. Ô, Lu, faz muito sentido. Não é? Faz o muito sim sentido. É perfeito, cara. Sim, acabou, eu vou vai. usar isso. Como que eu compro? Como que eu faço compra? Porque eu poderia ter feito moda, por exemplo, né? Estudado sobre a moda, Verdade. sobre a tendência. Como que eu compro? Eu amei. Mas isso... Não, então você não amou. É na hora. E eu sou uma das clientes mais rápidas de todos os meus fornecedores por causa disso. O que é sim, é sim. Você não tem dúvida. Pode ser não, agora não significa que não seja. Mas agora não. Não é esse momento. Agora é mais para não do que para sim. O talvez Porque tem não. dúvida. O talvez Porque não. tem dúvida. Se tem dúvida, tem alguma coisa que precisa ser ajustada ali. Exato. No mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Uma fração que seja. Exatamente. Você não está pronta Exatamente. para aquele momento. Porque igual você me perguntou se eu tive dúvida, nunca. Nunca tive dúvida que aquilo era a minha missão na vida, aquilo era o que eu recebi para fazer. Sim. Ô Lu, você fala que o lá acaba sendo aqui. Que tudo que ainda está, pode ser que seja já naturalmente aqui. Como que você pode explicar isso para nós? É fácil essa. Porque eu posso sair daqui ou eu posso, por exemplo, nesse momento, ter um infarto. E o lá que eu estava buscando acabou de ser aqui. Acabou para mim. Acabou a vida terrena para mim. Entende? Então, eu sempre preciso viver como se o lá que eu tô buscando, eu tô andando, mas eu penso, lá pode vir para cá agora. A corrida da vida é um pórtico. Eu preciso chegar naquele pórtico. Só que ele pode simplesmente agora. Então, mas é porque quando eu emagrecer, quando eu casar, quando eu separar, quando eu... Você tá fazendo o seu melhor agora? Você tem convicção que você tá fazendo, tá pouco, falta muito, mas você tem essa convicção própria de você, não interessa a cobrança externa, porque a gente sempre vai cobrar o outro e sempre vai ser cobrado. Isso é fato. Eu acho que é a mecânica da vida ali. Mas você está convicto e seguro e segura de que você tá entregando o seu melhor, porque pode ser agora, lá pode ser aqui. Lindo isso. Respondeu? Muito. E até porque é o seguinte, se você colocar as doenças do século, as novas doenças aí em termos de depressão e ansiedade, é quem está vivendo de um passado. Então, eu estou vivendo no passado na depressão, e a ansiedade você está vivendo no futuro. E está esquecendo de viver o agora. Agora. Presente. Gente, o presente é, de novo lá, lembra da caixinha da joia preciosa? O presente é um presente. Valorizar isso. Vive hoje, faz o melhor hoje. Porque eu preciso fazer meta e tá tudo bem quem faz, tá, gente? Tá lindo, inclusive. De certa forma, eu admiro. Mas se você vive bem aqui hoje, é natural. Sim. É natural que vá para bons caminhos. Luciana Primo, se você pudesse encontrar a Luciana irmã gêmea, a Luciana lá do passado, lá de 2012, ou antes de 2012, né? O que você diria para ela? O que você diria para essa Luciana, irmã gêmea de 2012, né? O que você gostaria de dizer para ela? Nossa! A primeira coisa que me veio na cabeça é: eu tenho muito orgulho de você. Muito. Porque, gente, não me vitimizando, porque isso em absoluto não é meu. Eu passei por situações extremamente difíceis. E que eu tinha medo de não superar, de não conseguir. E ter conseguido hoje, com essa questão de talvez eu não consiga, talvez não dê certo, talvez eu falhe, é 1000 vezes melhor do que ter conseguido sem ter passado por isso.
É maravilhoso ter passado pela situação, pela sensação de talvez eu não vá conseguir, porque conseguir, apesar disso, é incrível. Incrível. E ó, quando você estava falando sobre eu tenho orgulho de você, né? Mas, gente, deixa eu só fazer um parênteses. O orgulho é no sentido... Sim, claro. Não é orgulho daquela... De vaidade, não, nada disso. É assim, de, poxa Deu vida, pra entender. eu tô te olhando e eu sei por onde você passou. E que legal que a gente chegou aqui. Sim. Inclusive, eu tô falando para mim mesma... É legal eu ouvir nessa alusão que você falou de irmã gêmea, se pudesse falar para alguém. Quando você estava dizendo, né, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, né? Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Que coisa linda. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Que lindo. Filipenses 3, 16. Então chegou nesse grau, você chegou aqui hoje, mas o que importa é prosseguir. Então talvez você poderia dizer isso para ela, né? Olha, prossiga. Vamos continuar, o que importa com certeza. é isso, aconteceu isso, mas o importante é seguir em frente. Vamos continuar, com certeza. Vamos viver uma vida com abundância. Vamos fazer essa vida valer a pena. Fazer a vida valer a pena. Todos os dias, porque quando a gente passa até com a situação da minha irmã, e eu falei isso no grupo da minha família hoje, valorizar realmente isso. A nossa vida, a vida de quem está junto. Porque em algum momento a gente pode passar por isso. Pode passar por uma situação tão dolorosa dessa. Tem gente passando todos os dias, né? Igual vocês passaram por uma situação, nossa, quanta, acho que a fé. E uma vez eu escutei uma coisa muito legal, não lembro quem foi que me falou, que as orações, quantas pessoas que oraram por vocês, que a oração é como graveto em uma fogueira. Quanto mais graveto tiver, mais alta a fogueira sobe. Então, assim, oração nunca é... Nossa, mas já tem um monte de gente orando. Pode ir mais, gente. Bem pode continuar orando. Quanto mais, melhor. Olha, você me fez lembrar, porque na época... Eu lembro, gente, foi um movimento. Eu me recordo que foi uma coisa sobrenatural. Aí eu comecei a pensar, falaram que aquela igreja está orando. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, lá que eu conheci há muito tempo, a minha igreja está fazendo vigília de 24 horas a semana inteira orando. Nossa, a oração tem muito poder. E aí eu comecei a falar assim, né? Quem sou eu para tentar adivinhar? Mas eu lembro que passava de umas 250 mil pessoas fazendo pela média. Gravetinhos. Eu cheguei, eu me recordo que eu estava no hospital e aí eu vi uma pessoa que era daqui de Rolândia, eu não lembro o nome dele, mas o apelido dele era o Pezinho. Me lembro agora. E eu não via ele fazia muitos anos. Muitos anos. E de repente eu vi ele na recepção. Aí ele veio até mim, né? Eu falei assim, acho que ele vai vir me cumprimentar, né? Ele olhou para mim e falou assim, Aguinaldo, nós estamos rezando pela Manu, cara. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Poxa. Dá uma força, né? Eu julgo, né? Eu sempre falo, gosto de falar, aproveitar esse momento para falar que eu flutuava. Pela ajuda. Por isso que eu falo, é maravilhoso passar Sustento, né? pelo vale da sombra da morte, porque Deus é um dos lugares que a gente mais sente Deus e mais vê Deus. E às vezes a gente sente até saudade desse relacionamento no vale da sombra da morte. Verdade? Porque a gente não tem esse relacionamento de flutuar no dia a dia. No dia a dia não tem como, essa intimidade não vem. Essa conexão não vem. Não consegue. É maravilhoso. É o lado bom, né? Graças a Deus. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que tanto sofrimento? É porque Deus quer te consolar bastante, né? Sim. Deus quer te consolar. E acho muito. que uma coisa bem importante também de trazer aqui, que é uma coisa que eu senti, pode ser que tenha pessoas que passem pelo que vocês passaram e não leva para casa uma bebezinha. Tem muitas pessoas. Eu tive do meu lado lá no Exatamente. hospital. E o que acontece? É muito importante, e eu espero de todo o meu coração que alguém que escute isso, que tenha perdido, que seja um bebê, que, meu Deus do céu, que seja qualquer tipo de perda, continue. Porque é maravilhoso não perder algo sagrado, mas mesmo que se perca. Continue. E mesmo que fala, nossa, Deus não ouviu a oração de 250 mil pessoas. Continue, mesmo assim. Eu não posso deixar de falar, porque quando a Manu nasceu, 2, 3 dias depois, entrou uma menina com o mesmo quadro. Ela se chamava Luísa, inclusive, nome da minha mais velha. E a gente começou a conversar, o pai, a mãe ali, etc. Mas passaram alguns dias, a menina veio a óbito. E eu tive a graça de não ter essa condição. Passou 1 mês, 2 meses, eu continuei conversando com esse rapaz ainda e eu marquei um almoço com ele. Quando eu cheguei para almoçar,
eu não estava preparado para uma conversa, até porque eu obtive uma coisa que ele não obteve dentro de um milagre. E eu falei, poxa vida, vai ser um pouco desconfortável. E eu falei assim, Wellington ele se chamava. Wellington, cara, mas e aí, como é que você está? Ele falou, nós juntamos os cacos, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu sou muito melhor do que eu era. Olha só que coisa mais Você não linda. faz... Ó, me arrepia. Você não faz linda. É sobre ideia. isso. O meu casamento estava É quase sobre acabando. Eu não dava atenção para a filha que eu tenho. E Deus restabeleceu o meu casamento. E hoje a gente tem saudade, mas nós vivemos uma vida melhor do que antes. Que coisa mais linda. Ah, tremendo, é maravilhoso. tremendo, tremendo. É, isso, é exatamente isso. Eu sempre vou dizer isso, sempre vou dizer. O que a gente perde se a gente prestar atenção? Deus está transbordando em outro lugar. Em absoluto. A gente só precisa prestar atenção. Não, eu não tenho dúvida de que perdeu algo aqui. Tem gente que tem saúde perfeita e não tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, um monte de dinheiro e não tem saúde. Eu acho que na nossa vida, eu falo sempre, se tiver alguém que não tenha nenhum problema, que todas as áreas da vida estejam 100%, gente, eu preciso conhecer. Vamos apresentar. Vou trazer aqui, inclusive, né? Por favor. Vamos entrevistar, Você vamos que está aí entrevistar. nos assistindo e tiver essa característica ou conhecer alguém, eu quero vir junto. pode vir Eu aqui. quero vir junto. Tudo bem, não tem problema. A gente Isso faz um primeiro. bastidor aqui, né, Rodrigo? Para todo Não mundo tem, eu ver. quero vir junto, porque eu não conheço. Né? Então, a gente precisa prestar atenção. É uma falta gigantesca. Eu tenho um livro que o nome é A Parte Que Me Falta. É bem bonitinho, inclusive. Até para ler com crianças. Bem legal. Depois vocês dão uma olhada aí na internet. Até bom para ler para as meninas. É a parte que me falta, para as suas também. A gente sempre está faltando alguma coisa. E, na verdade, a gente é faltante. Falta sempre. E tá tudo bem. Ô Lu, eu vou fazer a mensagem final para você aqui. Quer dizer, a sua mensagem final da minha pergunta final. E eu não queria que você poupasse palavras, tá? Você fica à vontade realmente, porque ela é ampla. Eu sei que você falou aqui de garra, de fé, de coragem, enfim, da sua história linda. Mas tem muita gente que vai assistir, né? E o YouTube e a internet nos dá a possibilidade de fazer com que isso fique gravado eternamente, até sei lá quanto tempo. Então, lá na frente alguém vai ver isso. Sobre duas coisas. Sobre a tua vida pessoal, sobre a tua vida profissional. Eu gostaria que você fizesse um paralelo para as pessoas que estão passando por dificuldades na tua vida pessoal, como você passou, e por dificuldades na vida empresarial, como você passou. Vamos lá. Vamos começar na questão ali da dificuldade da vida pessoal. Eu quero até falar uma coisa que meu coração está acelerado desde a hora que eu sentei aqui. Eu estou me saindo bem, eu estou gostando, não estou nervosa, que eu comentei antes de começar, né, que eu não tenho o costume e nem facilidade de falar ou em público ou gravado, e eu estou 100% bem. Mas eu estou... não sei se é emocionada demais, talvez. Eu sou emocionada. Eu escrevi lá que eu sou meio sonhadora. Parece que não, mas eu tenho... Então, a gente vai começar por aí que, às vezes, situações pessoais, elas te tiram do que você conhece, do que você domina, do que você tem segurança. Porque a gente tem a questão do egocentrismo, que eu quero ter segurança de tudo. Eu quero saber o que eu estou fazendo. Isso é uma característica, às vezes, até mais masculina. Eu quero dominar isso daqui. Eu quero saber aonde eu estou pisando. E muitas vezes a gente não vai saber onde a gente está pisando. Então, eu acho que dentro disso, de não saber onde está pisando, mesmo que você saiba, surge muita dificuldade na vida. E é necessário entender, se for o caso, para e estuda no sentido não de escola, de colégio, de faculdade, estuda a situação, vê o que você consegue fazer para que aquilo melhore. Deixa eu pensar aqui, quando você me disse sobre as dificuldades da vida pessoal dentro da empresa. Ambos. Um paralelo daquilo que você passa na sua pessoa física e naquilo que você passou na PJ. Porque uma está atrelada à outra. Mas dentro de um contexto pessoal, olha a tua história. O que as pessoas já podem estar passando pelo que você passou. Sim.
E que eu passo também, né? Graças a Deus, tem hora que é mais, tem hora que é menos. Exato. Mas diariamente a gente tem dificuldade. Eu acho que é sobre ter coragem, sobre ter humildade. Humildade para as humilhações que a gente comentou, para as perdas, aceitação do que não é legal e continuar. Tá, eu estou passando muita dificuldade financeira agora. Ok, volta lá, senta, coloca, se for o caso, se a pessoa tiver facilidade para isso, coloca no papel, conversa. Eu amo a seguinte questão. Lembra que eu falei que eu tenho muita ênfase para falar e que o que eu falo não é lei. Ela vale para minha vida. Converse com 3 pessoas diferentes que você confie. Ótimo. Senta, porque quando a gente está no meio do fogaréu ali, do incêndio, o pânico toma conta. Então, gente, eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo entender. Vamos lá, conversa com 3 pessoas, porque eu posso te pedir uma opinião e a opinião sua não faz sentido com a minha vida. É real, é boa, mas ela não faz sentido com o que eu levo para minha vida. E você acha o quê? E a pessoa acha o quê? Ouve essas 3 pessoas e tenta adaptar aquilo para uma pessoa que está fora do incêndio. E tenta adaptar aquilo para a sua vida. Entender a situação é extremamente importante, porque às vezes o medo faz a gente ver um fantasma onde só tem um cabo de vassoura envolto com um pano branco. Entenda o que você está passando. É financeiro? Tem uma dificuldade financeira? Como? Gente, eu sou o tipo de pessoa que, se precisar, eu vou no semáforo vender água. Eu vou fazer dinheiro, eu preciso de dinheiro, porque dívida se paga com dinheiro, dívida não se paga com oração. Se eu tô te devendo, eu vou te falar assim, Aguinaldo, eu vou orar por você. Aí você fala, beleza, a dívida tá paga. Não dá para pagar dívida com oração. Dívida se paga com dinheiro, e dinheiro se faz trabalhando. Então lembra da coragem? Vai fazer o que for preciso fazer. Eu falo que eu vendo água, eu tenho paixão absoluta por quem vende qualquer coisinha. Por qualquer coisinha. A gente não sabe qual é a situação que aquela pessoa chegou a ponto de pôr as coisas. Eu fiz isso quando eu era pequena. Eu não precisava. Não precisava na questão de, nossa, eu preciso disso daqui para viver. Até porque eu era uma menina. Mas meu pai sempre teve lanchonete a, tipo, 500 metros da Ponte da Amizade. E isso eu amo falar. Que eu colocava os espetinhos assados, na época, era muito ônibus de moba. Então, tinha aquela polícia, tem ali uma polícia... Rodoviária, eu nem lembro onde era, não lembro se não era em Medianeira. Mas os ônibus paravam, porque era muito forte. Era muito forte o Paraguai. Hoje não é mais isso. E os ônibus paravam exatamente em frente à lanchonete da pessoa. Só que a pessoa não podia descer do ônibus, porque o ônibus podia andar. O que eu fazia? Eu colocava um isopor. Nossa. E meu pai não me pedia para fazer isso. Eu falava, não, as pessoas não podem vir aqui, eu vou lá. Puxa. E eu colocava espetinho numa bandeja, eu ia vender no ônibus, eu era uma menina. Isso na lanchonete do meu pai. Na minha mãe, a gente fazia pastel frito na hora. E às vezes o movimento caía, as vendas diminuíam. E você vê como que as respostas aparecem? As vendas diminuíam. Nossa, não tem ninguém aqui, pastel frito na hora, se eu fritava, né? O que eu fazia? Eu fritava bem devagar os pastéis. Isso é uma história que eu amo contar. Porque minha mãe não me pediu, eu estava sozinha. Só que eu falava, não, as pessoas têm que ver que esse pastel é frito na hora. Porque é uma delícia comer pastel frito na hora. Claro. E eu pensava em venda, eu não ganhava nem R$1 daquilo. Hoje eu falo, a senhora podia me dar um dinheirinho, né, daquilo trabalho. Eu notei aqui quantos que eu vendi. Exatamente. Eu não ganhava dinheiro, eu não fazia pelo dinheiro, eu fazia porque uma pessoa ia gostar mais de comer um pastel frito na hora do que um que estava na estufa. E isso me rege. Então, tenha humildade para fazer o que for preciso. Não é, mas é porque eu tinha muito dinheiro e eu tinha não sei que carro. Gente, a gente anda com o melhor que a gente tem. E se o melhor for a pé? Pega o ônibus. Sei lá. Faz alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Uber, sei lá. Dá para alugar um carro. Aluga um carro. Acho que tem bastante gente que faz isso, se eu não estou enganada. Aluga um carro e vai fazer trabalho de Uber. Você tem carteira de motorista? Ah, mas eu sou mulher. E daí? Olha, Deus, que Deus proteja. Não, acho que tem mulher que trabalha só com mulher, né? Porque, infelizmente, eu não acho que a mulher... eu não gosto muito, acho que a... Feminismo, talvez, não sei exatamente. Mas a mulher, ela é mais frágil, ela é mais suscetível. A ser atingida, maltratada, enfim, né? Coloca lá que você só aceita corrida com mulher. Aluga um carro, vai fazer alguma coisa. Porque isso, quando você chegar no final do dia, você vai se olhar
de frente com você mesma, não precisa nem ser a de 2012, a pequenininha, você vai se olhar e vai falar assim, caramba, você fez da melhor forma o que você podia fazer. Vende doce, vende alguma coisa, mas vai trabalhar. É imprescindível trabalhar. Lembrando que sem vitamina D não tem. Não vai. Não vai. Então, cuide da vitamina D. Luciana, a parábola do semeador, aqui no capítulo 4, né, de Marcos, vai dizer isso, né? O coração tem que ser essa terra boa, que cai a semente, essa semente produz 30, 60 ou 100, né? Então, olhando agora, agradecendo a Deus por você ter estado aqui conosco nesse episódio, a gente vê que essa sementinha que você plantou lá quando você estava vendendo espetinho, fritando pastel, olha que lindo. Ela produziu muitos frutos, né? Amém. E hoje você está colhendo, os filhos também estão colhendo, Sim. Nós aqui estamos colhendo e aqueles estão acompanhando também. Sim. Então, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente hoje. Inclusive, eu quero finalizar com a Valentina, minha filha, falou assim, vai ser ao vivo, eu quero assistir. Eu falei, graças a Deus que não. Senão eu acho que eu não ia. Mas olha só, poderia ter sido ao vivo. Poderia. Eu quero deixar muito claro, e eu sei que eles vão me assistir. Meus 3 filhos. Hoje eu tenho a Ana, que é a esposa do meu filho, que é uma filha para mim. O João, que é o esposo da Toya, tem 2 filhos casados já, que é um filho, como um filho para mim. Eu quero deixar, finalizar aqui com um agradecimento muito grande para eles. Porque se muito do que eu sou é por eles, é aquilo que eu falei. Muito do que eu sou. Então eu tenho muita gratidão. Eles me amam, eles estão comigo para tudo. E eu estar aqui, eu ter chego, eu ter vencido, é porque eles também sempre acreditaram em mim, sempre me fortaleceram. E a Deus. Amém. E a você, Gnalda, Carol, que a Carol falou assim, eu falei de você, foi Júnior. Foi. Maravilhosa. Foi mesmo. Falei, eu preciso de uma mulher. Ela falou, eu já sei. De todo o meu coração, eu passei por cima de mim, de coisas que eu falei, não, eu não sei fazer, não sei, não consigo fazer. E o meu maior intuito de estar aqui a gente está falando de empresas e muita gente tem empresas, que a gente vença, lembrando que para vencer eu preciso fazer isso e não fazer isso. Isso é extremamente importante. E pedir para Deus que Deus abençoe os nossos, como que é? Consagre a Deus os seus planos e eles serão abençoados. Exato. Então, Provérbio 16. Quem sabe um dia eu chego Provérbio 16. É uma luta, é uma luta. Eu que eu diga. Ô Lu, mas falando em empresa, então, você não pode deixar de falar para quem está nos ouvindo onde que é a sua loja, faça o endereço, telefone, rede social, por favor. A loja fica na rua Hugo Maria do Vale. Rolândia tem uma coisa muito boa, né? É fácil de você saber onde é, do lado do Maruíche. É uma loja lindíssima, maravilhosa. É um prédio muito bonito, é um castelo encantado. A loja já tem, acho que eu falei isso, né? Vai fazer 28 anos agora, em maio. Eu tenho muita honra por isso. E assim, muito importante também, isso é extremamente importante. Quando eu tinha 2 meses de casada, o Leonel chegou em mim e falou assim, porque ele sabia que eu queria ter um negócio. Você quer uma loja? Eu falei, a gente não tinha dinheiro nem para comer direito, de verdade. Não tinha. Eu lembro que o dia a gente foi com R$100, isso em 98, nós fomos com R$100 no mercado e uma calculadora. Não sei quanto que R$100 valeria hoje, mas a gente foi com R$100 no mercado e uma calculadora, porque a gente e nós ganhamos aqueles R$100. Uma pessoa chegou e falou assim, olha, tá aqui R$100. A gente pegou os R$100 para fazer compra de mercado. Uau! E aí ele chegou em casa, você gostaria de ter uma loja? Eu falei, sim. Dúvida? Não. Ele falou assim, eu falei, mas comprar como? Ela tá, eu não sei se vocês lembram, era a Biju, era em frente à praça, na Tiradentes, do lado do Salão da Bidóia. Verdade, eu lembro. Aí ele voltou no outro dia e falou assim, tem um Fusca. Esse Fusca, eu dirigia ele. Mas eu acho que só tinha o Fusca, tá? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu vinha de ônibus para Rolândia, só tinha o Fusca. Eu dirigia ele, o acelerador dele enroscava, então eu tinha que pisar na embreagem e ir lá puxar. Puxar aqui. A porta do carona abria, do nada. Se fosse a minha, é fácil que eu tinha que parar o carro e fechar a porta, soltava fumaça. Falei, gente, como que a gente vai fazer? A mulher falou, eu aceito um Fusca.
Falei, mas que vergonha, a gente vai chegar lá, o Fusca pega fogo, parece. Eu não sei de onde você é, toda fumaça. Ela pegou o Fusca e tudo isso que a gente vê hoje, eu espero que vocês vão ver, tem lá na rede social também, que é o Story _ Rolândia, tem a foto da loja. Ela começou de planos, propósitos de Deus para mim e de um Fusca. Então, assim, mas é porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condição, isso não importa. Mas eu não tenho idade. Não importa, começa e continua, começa e continua. É começar e continuar, todos os dias. Lu, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi maravilhoso o nosso papo. Foi muito honroso para mim e muito feliz. E zero problemas que eu tinha medo de falar, meu Deus, eu vou travar toda, eu não... Tá super bom, foi muito bom. Foi ótimo. Muito eu obrigado. espero que atinja pessoas que precisem, nem que seja uma palavrinha. Com certeza. E se essa conversa, tá? Se esse episódio fez sentido para você, tocou o seu coração, compartilhe. Deixe nos comentários também a sua impressão, a sua sugestão, aquilo que você gostaria de compartilhar conosco. E esteja com a gente no próximo episódio, Plano Mestre. Deus é o gestor do seu negócio.